das 10 virgens. Mateus 25. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que haja o suficiente para nós e para vocês. Pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém, gente? Amém. Pode sentar. Glória a Jesus. Título desta palavra, nós já vamos entender. Isolar-se para justificar-se, não conformar-se com este mundo para agradar o coração de Deus, ou preparar-se para qualificar-se. A história da igreja, ela está cheia de histórias sobre homens e mulheres que definiram a data do retorno do Senhor Jesus, acreditando terem ali uma revelação de Deus, e assim fazendo muitos largarem seus afazeres, largarem seus compromissos, largarem seus empregos, e venderem seus bens, suas posses. E muitos subiram da uma montanha, subiram a lugares para se isolar e para esperar o ressoar da última trombeta. Verdade é que, amados, o dia do Senhor, ele ainda está por acontecer, e ninguém sabe nem o dia e nem a hora. E muitos profetas abordaram acerca do dia do Senhor, fizeram menção do grande e terrível dia do Senhor. Tanto profetas maiores quanto profetas menores mencionaram o dia do Senhor. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Amós, Sofonias, Zacarias, Obadias, Malaquias. Nós vamos ler daqui a pouco um texto em Malaquias. E quando o apóstolo Pedro, quando ele foi cheio ali do Espírito Santo e levantou-se para pregar, e pregou aquela palavra gloriosa e tremenda, a qual proporcionou uma grande conversão, uma conversão em massa. 3.000 pessoas se converteram ali. Ele fez menção de uma passagem
que está lá no profeta Joel. Mas eu quero que você abra em Atos 2, para nós lermos aquilo que Pedro falou, se referindo exatamente ao profeta Joel. Abra comigo em Atos capítulo 2, a partir do versículo 14. Atos 2, a partir do versículo 14, está escrito assim: Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os teus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Aleluia. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu vou repetir porque alguns não entenderam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É um apelo, é um esclarecimento, é um chamado ao arrependimento e à vigilância. Porque Pedro mencionou aquilo que Joel já havia declarado acerca do grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo, o dia do acerto de contas, o dia do vamos ver de verdade. Gente, na sua segunda epístola, novamente ele aborda o dia do Senhor, e ele menciona ali tipos de pessoas, mas principalmente zombadores, escarnecedores, incrédulos, aqueles que pensam ou que acham que Jesus não vai voltar, que isso é loucura de gente crente, que isso é paranoia, que isso é invencionice, que isso é conversa para boi e burro. E ali ele entra numa questão apologética, dizendo que o Senhor, ele vai voltar, ele vai retornar. E por mais que a percepção humana muitas vezes sugira que o Senhor está demorando, o Senhor não está demorando. Ele apenas sabe o momento certo de agir, de fazer, de voltar. Ele age não no nosso tempo, mas ele age no tempo dele. Porque 1000 anos para Deus são como um dia, e um dia são como 1000 anos para o Senhor. E Pedro está abordando assim acerca do retorno
do Senhor, do dia do Senhor também, ele aborda muitos fundamentos que são extremamente importantes para que nós observemos, tanto homens quanto mulheres. E, na verdade, ele mencionou algo que eu achei muito importante. Ele diz assim, nesta passagem de 2 Pedro 3, ele diz assim: na verdade, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Não querendo que ninguém se perca. Quem pode ter um coração de agradecimento porque o Senhor está preocupado com a nossa salvação? Não querendo que ninguém se perca, antes que todos venham arrepender-se. Isso ele citou no versículo 9. O Senhor, ele é longânimo para com todos, não querendo que ninguém se perca, pelo contrário, que todos possam arrepender-se. E aí no versículo 10 ele adentra na parte A, dizendo assim: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. E é nesse sentido que nós, como igreja, precisamos de um posicionamento. Porque ninguém sabe quando o ladrão virá, mas de repente acontece. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor. E como Deus está no controle de todas as coisas, e tudo irá se desfazer como já foi desfeito através lá do dilúvio, mas Deus reconstruiu, assim como tudo tornará a ser desfeito. Pedro, no versículo 11, ele faz uma recomendação muito importante para a igreja do Senhor. Se você quiser abrir, só para você conferir, 2 Pedro 3,11, rapidinho. Ele faz uma recomendação. 2 Pedro 3,11, ele diz assim: visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam, para quando o Senhor retornar? Para quando o Senhor retornar? Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Como que eu devo estar preparado para esse momento? Como eu devo estar preparada para este momento? 2 Pedro 3,11. Guarde esta palavra. Guarde esta palavra. Visto que tudo será desfeito. Já estamos sentindo os sinais. É bem notável, é bem notório o que está acontecendo no mundo. É bem perceptível que nós estamos indo para a reta final. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Ele está aqui apelando para um posicionamento. E logo na sequência do mesmo versículo, ele recomenda o seguinte: em primeiro lugar, vivam de maneira santa. Vivam de maneira santa. Vivam de maneira santa. Gente, é necessário que nós, como igreja, busquemos a santificação. Não a santidade.
santidade, mas a santificação. Nosso Deus é santo. E interessante é que o próprio Deus também recomendou o seguinte: sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, eu preciso me aperfeiçoar nesse sentido de santificação. Um processo de buscar a pureza, buscar o aperfeiçoamento, buscar a integridade, buscar observar com zelo os princípios e valores de Deus, porque eu sou santificado quando eu honro a palavra de Deus. Eu sou visitado e santificado quando eu me disponho ao senhorio de Deus, quando eu me submeto a Ele, e com temor e tremor eu luto para ter uma vida dentro da moralidade, porque nós estamos vivendo hoje num mundo imoral, e a imoralidade é muito abrangente, mas o padrão da igreja é ordem e decência. Aleluia. Como que você quer ser considerado diante da sociedade? Uma pessoa decente ou uma pessoa indecente? Alguém já chamou você de indecente ou seu indecente? Você é indecente. Foi bom? Agora que me chama de indecente. Não. Eis aqui um santo homem de Deus. Aí um pastor, uma rede social, me tratou assim, e eu quase mandei em particular, menos, porque eu estou buscando a santificação, eu estou no processo de aperfeiçoamento, e eu tenho plena convicção que aquele que começou uma boa obra certamente aperfeiçoará. Aleluia. Já estou bem melhor, já estive pior, mas eu me submeto. E olha, gente, é uma questão de apresentar o coração para Deus, porque o coração é enganoso e perverso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Só que a recomendação do autor aos Hebreus para nós é buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se eu não me posicionar para buscar a santificação, gente, não tem como eu ver Deus, ter o respaldo de Deus, ter as respostas de Deus, ter a visitação do Espírito Santo, concordando com as minhas atitudes. Porque é assim, amados, nós somos um pouquinho, pelo menos, inteligentes, não é verdade? Pelo menos um pouquinho de inteligência nós temos. Você sabe discernir o que é certo e o que é errado. Você tem esse discernimento. Agora, se você não tem esse discernimento, eu recomendo você procurar um psiquiatra, um psicólogo, alguma coisa assim. Vai procurar uns aconselhamentos. Não estou conseguindo discernir entre bem e mal. Mas, gente, nós temos uma tendência. O apóstolo Paulo deixou muito claro isso. Ele falou assim: o bem que eu não quero fazer, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço com a maior facilidade. Olha que tendência miserável. Olha que tendência horrível. Mas se eu sei que alguma coisa desagrada o coração de Deus, pela minha inteligência, eu vou lutar para agradar o coração de Deus, a partir do momento que eu busco a santificação.
Deus é santo. Deus tem padrões morais e eu tenho que corresponder da mesma maneira que foi estabelecida por Deus, para que não prevaleça a minha vontade, mas que prevaleça a vontade do Senhor na minha vida. Aleluia. Quem está nessa predisposição de que prevaleça a vontade de Deus na sua vida? Aleluia. Você não pode ser um imoral. Você não pode ser considerado um imoral. São tantos maus testemunhos que nós vemos, constatamos por aí. Mas a recomendação é: vivam de maneira santa. Eu preciso primar por me santificar. Que o Senhor me oriente, que o Senhor me dirija, que o Senhor me testifique o que é e o que não é. Até porque, queridos, a luta contra a carne é terrível. E nós temos uma forte inclinação à carne. Mas também tenhamos em mente que inclinação à carne é morte, mas inclinação ao Espírito é vida e paz. Aleluia. Glória a Deus. As mulheres precisam buscar a santificação. As mulheres de Deus são mulheres decentes, são mulheres discretas, são mulheres condizentes com o Evangelho, são mulheres que consagraram as suas vidas, os seus corações, os seus propósitos para Deus. Aleluia, Jesus. São mulheres que se posicionaram para andar segundo a palavra de Deus. E eu não estou falando aqui de usos e costumes, porque doutrina é uma coisa, usos e costumes é outra coisa. Eu não estou falando de usos e costumes, eu estou falando de um coração entregue ao Senhor por uma vida de santificação, que faz com que você viva de maneira íntegra, honesta, de maneira regrada, não para tentar se justificar com Deus, através daquilo que você faz ou não faz. Pode raspar a perna, sim, não tem problema. Pode raspar os pelos na perna, não tem problema. Isso aí não vai interferir em nada na tua salvação. Pode raspar. Se você tem alguém que quer raspar, o pastor pregou lá, me liberou. A partir da manhã, presta o barba na cabeça. A mulher de Deus é uma mulher santa, decente, mas também zelosa, caprichosa, né? Gosta de um bom perfuminho. Quem que não gosta de um bom perfuminho? Avon, Jequiti, né? Só coisa boa, né? Aí você vai nos inferiores, Natura, Boticário, né? No meu caso, vamos usar 3 Marchand, Rexona, né? Sabonete feito, lucro. Gente, santificação tem a ver com capricho também. A pessoa não se santifica e anda de forma relaxada, causa mau testemunho, causa escândalo. Claro, tudo dentro da descrição. Não precisa jogar o vidro inteiro de perfume, não. No couro. Descrição. Maneira santa. Vivam de maneira santa e piedosa. Vivam de maneira piedosa. Eu preciso ter vida estreita no meu relacionamento com Deus. Piedade. Esses dias o varão, ele veio e me perguntou: o que é piedade? O que é piedade? Quem sabe me dizer o que é piedade? Piedade é você ter vida com Deus, é você ter relacionamento com Deus. E quando você tem piedade, você tem uma vida piedosa, uma vida estreita, um relacionamento com o Senhor. Vivam
de maneira piedosa, uma propensão a fazer o bem. A palavra diz assim, que enquanto nós temos tempo, nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. E olha, gente, isso tem que ser uma realidade das nossas vidas, porque os ímpios, eles não estão preocupados com Deus, eles não estão preocupados com os próximos, eles não estão nem aí em inclinar-se para sacrificar-se em favor de outrens. Eles não estão inclinados à generosidade, porque o que prevalece no mundo da impiedade é o egoísmo, é o egocentrismo, é a vaidade regendo os corações. O Asaf, ele teve muitos problemas quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios. Parece que só os ímpios são abençoados, prósperos, não ficam doentes. Eu aqui, um servo do Senhor, sofro, padeço, me preocupo, me angustio, e ficou quase a ponto de se desviar, porque, gente, por um momento ele não entendeu o que era mais importante na sua vida, o fator piedade. É um grande bem que nós podemos ter nas nossas vidas, é esse fator piedade, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida de fé, a nossa vida de entrega, a nossa vida de negar-se a si mesmo, de tomarmos a nossa cruz e seguirmos após Jesus. Uma vida de piedade, uma vida de busca constante, uma vida de esforço na presença de Deus para com quem está preocupado em agradar o coração de Deus, uma vida de piedade. Mas quando Asaf entrou no templo, ali o Senhor testificou para ele o que realmente tinha maior valor. E ele declarou assim: a quem tenho eu no céu além de ti? E na terra eu não desejo nada que vá além de ti, Senhor. Ou seja, Asaf, ele tinha o Senhor como o bem maior que proporcionava ele ter entendimento e piedade, para que realmente ele pudesse ser uma pessoa próspera, para que realmente ele pudesse estar preparado para um encontro real com o Criador, se fosse o caso, naquele dia que o próprio Deus testificou o que realmente tinha valor para a sua vida. Porque de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas a piedade, se nós a tivermos, nós não perdemos a nossa alma. Muito pelo contrário, nós temos um lugar, um lugar espaçoso, um lugar amplo, um lugar maravilhoso, um lugar aconchegante, talvez bem diferente daquilo que nós vivemos aqui. Talvez não, com certeza. É um lugar tremendo, glorioso. Eu quero que você abra em Malaquias, no capítulo 4, quando esse profeta ele aborda acerca da impiedade, que é o contrário da piedade. É o último profeta do Antigo Testamento. Malaquias. Ele abordou muito bem acerca da questão da impiedade e como será o tratamento. Por que nós devemos buscarmos a piedade? Malaquias nos dá o esclarecimento. Ele diz assim, capítulo 4: pois certamente veio o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, ateará fogo neles. Quem
quer passar por isso. Tem alguém aqui que quer encarar esse tipo de situação? Gente, isso é uma pergunta que precisa ser feita dentro de uma igreja. Jonathan Edwards, um grande avivalista americano, ele pregou um sermão muito conhecido chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. E esse homem de Deus, ele jejuou 3 dias, 3 noites para pregar esse sermão. E ele lia o sermão dele, e à medida que ele ia dentro, caiu um temor nos irmãos, e eles ficaram com medo de cair no inferno na mesma hora. E aí eles começaram a se segurar nas colunas, nos bancos. Alguns correram para a frente pedindo para o pastor Jonathan Edwards misericórdia, até para que ele parasse de pregar, porque eles estavam percebendo que o juízo chegaria exatamente naquele momento e eles iriam para o inferno. Gente, isso dentro de uma igreja, isso não foi pregado em praça pública. Obviamente que muitos de nós precisamos melhorarmos e sermos libertos em muitas áreas. Em muitas áreas. Eu estou pregando aqui para vocês e eu preciso ser liberto em muitas áreas. E tenho plena convicção de que todos os que aqui estão também precisam de melhoria, de aperfeiçoamento. E Jonathan Edwards pregou com tanta autoridade que as pessoas ficaram com medo de cair no inferno naquela hora. Porque, como disse aqui o profeta Malaquias, vai chegar um dia de acerto de contas. Vai chegar um dia de tratamento. E na sequência, Malaquias ele relatou assim: não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o seu nome, para vocês piedosos, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. A recomendação de Malaquias para a igreja do Senhor, para todos nós: lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Lembrem-se da palavra de Deus e vivam de maneira santa e piedosa. É por isso que o salmista, o autor do Salmo 119, no verso 11, ele declarou assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Gente, o apóstolo Pedro, no 3º capítulo da sua segunda epístola, ele vai dando continuidade às recomendações. Ele diz assim: esperem o dia do Senhor e apressem a sua vida. Esperem o dia do Senhor e apressem a sua vida. Ou seja, preguem o Evangelho. Todos nós queremos que o Senhor retorne, óbvio. Mas nós, amados, devemos usarmos os nossos talentos da melhor maneira possível, para a glória de Deus, e principalmente devemos pregar o Evangelho a todas as nações. Não que todos irão aceitar, mas nós, como crentes, precisamos fazer a nossa parte. Esperem, estejam posicionados, vigiem, orem e preguem o Evangelho. Apressem a sua vida. Porque creio eu, amados, que diante dos sinais que Jesus relatou lá em Mateus 24, o que está faltando com mais ênfase ainda é a pregação do Evangelho. Mas isso, glória a Deus, com certeza, os homens de Deus estão se mobilizando.
Aquele filme, Paixão de Cristo, foi uma grande pregação do Evangelho. Um filme assistido aí no mundo todo. Certo? O Evangelho foi pregado ali, apressando a vinda do Senhor. Foi uma das recomendações de Pedro na sua segunda epístola. Outra recomendação: empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz. E gente, isso aqui me deixou um pouco preocupado. Porque muitas vezes nós nos deparamos com uma guerra. E talvez nós mesmos promovamos a guerra, ao invés de buscarmos a paz. Mas o autor aos Hebreus, ele recomendou o seguinte: busquem a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Eu não posso me considerar um bem-aventurado se eu não lutar para ser um pacificador. Eu não posso. Se eu sou pela guerra, se eu sou pela ira, se eu sou pelo ódio, se eu sou pelo rancor, se eu sou pela inimizade, se eu sou pela divisão, se eu sou pela dissensão, eu não posso me considerar um bem-aventurado. Porque Jesus declarou que bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Eles serão chamados filhos de Deus. Agora está. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Romanos 12:18: no que depender de vós, tende paz com todos, absolutamente todos os homens. Cuidem para serem encontrados por Ele em paz. Pacificação. Pacificação. Paulo declarou que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Não lutamos com a força da espada, porque quem viver pela espada morrerá. Mas nós lutamos com a palavra de Deus. A palavra, a espada do Espírito. É com essa palavra que nós vencemos todas as demandas, todas as fraquezas, todas as açoações, todos aqueles que se posicionam como nossos inimigos. Davi, ele tinha muitos inimigos, mas ele estava amparado pela sua vida diante do Senhor. Quando Golias veio contra ele com toda aquela parafernália, ele foi contra Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia! Glória a Deus de Israel. Então, amados, nós precisamos ter alguns cuidados, empenhar-nos para sermos encontrados por Ele em paz. Nós precisamos sermos encontrados por Ele imaculados e inculpáveis. A nossa culpa, gente, é Deus quem pode resolver isso, como está escrito lá no Salmo 32. Bem-aventurados são aqueles que têm as suas transgressões, os seus pecados perdoados, as suas culpas perdoadas. Davi, ele foi um homem que teve lá as suas culpas, mas a partir do momento que ele se arrependeu, ele recebeu a purificação, ele tornou-se sem mácula, e ele se tornou sem culpa, porque ele se posicionou diante de Deus. Finalizando esta palavra, um outro ponto aqui: nós precisamos, como servos de Deus, buscarmos sabedoria. Nós precisamos nos posicionarmos, até porque o apóstolo Pedro, ele falou da sabedoria de Paulo. Paulo abordou muito sobre essa questão de sabedoria, e tem muitas coisas que são de difícil compreensão nas epístolas de Paulo, realmente como Pedro mencionou na sua segunda epístola. Só que uma das coisas que Paulo bateu o pé em cima é que nós, amados, como crentes, precisamos buscarmos a sabedoria, porque é a sabedoria que aniquila com a tolice.
É a sabedoria que aniquila com a insensatez. Gente, quem ficará no dia do Senhor? Os tolos, os necios, os loucos, os insensatos. Olha, a recomendação de Paulo em Efésios, capítulo 5. Vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Em outro momento, ele declarou assim: não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia! Glória a Deus! Gente, um texto que nós devemos ler todos os dias. Está lá em Romanos 13, onde ele recomendou assim. E digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Aleluia! Posicionamento. Despertamento. Mulheres de Deus, se despertem para buscar a Deus. Se despertem. Porque o texto de Mateus 25 trata exatamente sobre isso. 5 delas estavam dormindo de preguiça, mas 5 delas estavam dormindo de cansaço. Porque as 10, todas elas dormiram. Mas qual foi a diferença? Umas tinham azeite e sal para a lamparina, e outras 5 não. Foram vencidas pela preguiça, pelo comodismo. Gente, Paulo recomendou o seguinte, e digo isso conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. No final do capítulo 3, Pedro, ele recomendou assim: antes vocês devem crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós devemos, amados, nos empenharmos para que não sejamos pegos de surpresa. Aquelas 5, eu estou encerrando, que ficaram de fora, e Jesus foi bem taxativo, são como aqueles falsos cristãos que disseram lá: mas Senhor, no teu nome não profetizamos, mas Senhor, no teu nome não expulsamos demônios, mas Senhor, no teu nome não fizemos maravilhas. E Jesus respondeu: mas vos direi abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Tem gente que acha que é, mas não é. E na verdade não abre o seu coração para vir a ser. Agora eu pergunto: até quando irão endurecer os seus corações para que Deus não proporcione uma real libertação e um despertamento? É a pessoa que sempre está na mesma coisa, no mesmo ritmo, não apresenta nada de melhoria, sempre compromete-se, negligenciando os princípios, sempre tendo aquela vida ali regradinha. Se a gente faz uma programação de oração, aquela pessoa nunca aparece. São sempre as mesmas pessoas, é tudo marcado, e a gente diz: olha, se desperte para buscar conhecimento, escola bíblica dominical. A pessoa prioriza tantas outras coisas, mas nunca está. É Maria, que estava ali aos pés de Jesus,
E ela foi exaltada por Jesus, porque Jesus falou assim: Marta, você está preocupada com tantas coisas, mas Maria, ela se importou com o principal. Isso não vai ser tirado dela. Agora eu pergunto para mim e para você, quais são as nossas prioridades? Será que eu estou afim mesmo de ir para o céu? Será que eu sei mesmo quando será o retorno de Jesus? Não, a gente fica postergando essa possibilidade. Não, tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa. Nós fazemos a nossa própria teologia. Mas será que talvez Ele não volte para você daqui a pouco? Você nem sabe que vai infartar daqui a pouco? Quem louva a Deus pelo livramento? Glória a Deus. Eu também louvo a Deus pelo livramento. Mas gente, quem sabe? Irmão Isaac sabe? Ninguém sabe. De repente, daqui a pouco ela acerta de contas. Que tal se arrepender agora? Que tal se motivar agora? Que tal ter um ímpeto agora de fazer algo diferente, de melhorar? Numa situação onde você está negociando um princípio. Não, eu não estou dizimando, vou começar a dizimar. Porque na verdade você está acostumado a comer aquilo que não é para você comer. E aí vai dar dor de barriga. Está comendo as sementes. Está negociando aquilo que é de Deus. Não seria o caso de mudar a questão? Não frequento a escola bíblica, porque eu preciso limpar a casa. É sempre a mesma desculpa. Não dá, gente, não dá. Vamos ler com atenção Mateus 25. 5 delas foram reprovadas. Metade. Olha a proporção. Metade. 5 delas foram reprovadas. Insensatez. A parábola de 5 insensatos e de 5 prudentes. Gente, devemos crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Quem deseja isso? Aleluia. Quem deseja crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus? Onde estão as mulheres de Deus aqui para crescer na graça e no conhecimento do Senhor? Deus está falando com as mulheres aqui. Se despertem, mulheres. Não, o pastor ele começou esse seminário para mulheres, mas eu achei que a palavra seria diferente. Do outro já acabou. Alguém sabe me mencionar o nome de uma mulher que Paulo abordou lá em Romanos 16? Quem falou? Parabéns. Encerrando, Paulo ele abordou 27 pessoas em Romanos 16. 17 homens e 10 mulheres. Exatamente o número da parábola das virgens. 10 mulheres. Mas, segundo o parecer de Paulo, mulheres aprovadas. Aleluia. Mulheres aprovadas. Fébia, uma diaconisa que tinha abençoado muita gente, inclusive Paulo. Priscila, uma fiel cooperadora, financiou Paulo, deu lugar para Paulo, ajudou Paulo a fabricar tenda, pregou o evangelho com Paulo, aconselhou a Paulo. Mulher inteligente. Mulher inteligente. Maria, citada lá por Paulo, que muito trabalhou no Senhor. Júnias, alguns pensam que foi um homem, mas segundo os teólogos,
esposa de Andrônico, e que tinha muita estima diante dos apóstolos. Júnior. Olha que nome sugestivo para você dar se você tiver uma filha: Trifena ou Trifosa. Trifena ou Trifosa. Mulheres que fizeram a diferença no Evangelho. Júlia, mulher que fez a diferença no Evangelho. Paulo colocou assim: a amada Pérsipe. Olha que lindo isso. Mulher que trabalhou com amor e dedicação no reino. A mãe de Rufo, a qual Paulo considerava também como a sua mãe. A irmã de Nereu, que ele também está saudando, porque de certo seria uma boa mulher. Porque se não fosse uma boa mulher, nem valeria o registro em Romanos 16, e Paulo também com certeza não citaria, saudando. Gente, agora, se fosse para Paulo respaldar a tua pessoa, mulher de Deus, pense aí no teu nome. Como que Paulo poderia sugerir o teu nome, se fosse para ele mencionar? Vocês riram, né, da Trifena e da Trifosa. Vocês riram. Vocês são malvados. Porque Trifena significa graciosa e Trifosa significa delicada. Pode olhar para a irmã que está ao lado e dizer Trifosa. E que quer dizer